Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um podcast do nosso Pod Raiz, feito com muito carinho para vocês. E agora segue essa sequência rápida de polêmicas, porque a gente está aqui para falar das principais polêmicas que sondam a medicina de emergência. E para dividir essa mesa e falar um pouquinho delas comigo, doutora Larissa Sena. Sempre um prazer estar aqui, mais uma sequência rápida de polêmicas e vamos com tudo. A gente vai aqui numa sequência de podcasts e eu espero que vocês estejam acompanhando e a gente vai falar de temas mesmo que são polêmicos nesse meio. E o primeiro deles que eu trago hoje, Lari, é esperar troponina no infarto. Esse daí a gente vê com bastante frequência, né? Vamos lembrar que a gente precisa reconhecer os padrões de obstrução coronariana, né? Os padrões de Oka, que são padrões de CAT de urgência e que a gente não precisa de troponina. E lembrar sempre que a gente precisa diferenciar, porque troponina nem sempre significa infarto sem supra. Exatamente, que a gente não espera não só a tropo, mas também não espera o supra do eletro, né? Acho que essa é a grande dica, cada vez mais. Aí eu já jogo para você a segunda polêmica. Toda dor torácica é infarto? Toda dor torácica eu peço tropo? Cara, eu vou te falar, Lari, um salve aí ao Dr. Rezener. Eu fiz uma apresentação sobre isso, sobre dor torácica na emergência, uma abordagem voltada para a visão do emergencista. E aí eu comecei essa aula e a gente foi apresentar lá no Vale do Itajaí, no sul, em Santa Catarina. E eu comecei a aula com um questionamento para os alunos, a maioria era aluno, mas tinham residentes também. E aí a minha pergunta foi, se você tivesse com uma dor torácica, no pronto-socorro, você preferiria ser atendido por um cardiologista ou por um emergencista? E essa polêmica, assim, eu preferi que eles nem respondessem naquele início. Eu Foi falei, só espera a minha aula jogar pra gente poder conversar sobre isso, mas por que disso, né? A dor torácica e a visão do cardiologista é muito voltada para coração. O que pode dar ruim? Dor torácica igual a infarto para o cardiologista. Para o emergencista, não. Então a gente fala do famoso Big Six, né? Das principais causas de dor torácica no pronto-socorro. O infarto é uma delas. Mas não só o infarto. Então a gente tem o pneumotórax hipertensivo, o TEP, inclui a dissecção aguda de aorta, rotura esofágica, e inclui tamponamento cardíaco. Então a gente tem uma visão muito mais global da dor torácica do que só o infarto por si só. Então entrou um paciente no seu pronto-socorro com dor torácica, não pense só em infarto. Embora um eletro e um copo d'água não se negue para ninguém, esse paciente vai ganhar um eletro na chegada, a gente vai descartar e a gente vai por ordem de prioridades, mas o Big Six é a nossa prioridade no pronto-socorro. Eu acho que é muito importante a gente avaliar a dor torácica, as características, tal qual a gente se prepara para uma intubação, a gente tem que também perder um tempo inicial na anamnese da dor torácica. A gente tem que perguntar se irradia, quando que começou, se é súbito, se é gradual. A gente tem que ver quais são as questões que modificam essa dor ou que melhoram essa dor, que pioram essa dor. Porque quando a gente vai ver os fatores de razão de verossimilhança, para a gente pensar, né, se tem mais chance de ser um infarto, se tem mais chance de ser uma dissecção aórtica, tudo isso tem que ser pensado de uma forma bem em conjunto. Eu acho que não é nenhuma questão de preferir um ou outro, mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro. E assim, eu gosto muito mais do atendimento do emergencista. Acho que a gente consegue ver de uma forma muito além do coração o paciente. E lembrar também que isso muda a conduta, né? Uma coisa é você tratar um infarto e você dupla antiagregar esse paciente. Outra coisa é você dupla antiagregar uma dissecção aguda de aorta. Então, por isso a importância de se pensar antes de tratar, embora isso seja feito muito simultâneo no departamento de emergência. Nem na questão de simultâneo, na questão de já ser uma coisa operacional ali. O paciente chegou com uma dor torácica, eu já prescrevo 3 AS, 4 clopidogrel, e eu nem perguntei para o paciente qual que é a característica da dor. Eu não sei se aquele paciente que vai entrar no meu consultório é um paciente novo, se é um paciente que tem radiação para dorso, se é um paciente que está hipotenso, se é um paciente que tem uma assimetria de pulso, uma assimetria de pressão. Então, assim, tudo isso modifica aquelas duas palavrinhas que tem ali na questão da
de quando o paciente vai entrar e a triagem escreve dor torácica. Vai muito além, né? Acho que a gente precisa começar a pensar não só o que a gente vai fazer para o meu paciente de conduta, mas o que aquela conduta pode trazer de ruim para o paciente. Porque é isso, se você faz uma antiagregação, uma anticoagulação para um paciente com uma dissecção aórtica, pensando que poderia ser uma dor torácica, simplesmente porque o peito dói, você acabou de matar aquele paciente. Então, é algo que a gente precisa ter muito cuidado. Exatamente. E uma das outras polêmicas que a gente coloca aqui é você não fazer um checklist de plantão, né? Como que isso é importante, né? Você faz todo o plantão? Cara, eu tenho esse costume, porque parece que isso já vem uma tradição até muito antes da emergência, né? Até desse preparo, eu sempre gosto de visualizar, e muito no APH, né? Na ambulância a gente tem essa tradição do checklist e a gente vê a necessidade no ambiente não controlado. Mas não só nesses, quando a gente vai entrar aí até no intra-hospitalar, nas próprias UPAs, esses plantões em outras unidades, eu vejo a importância disso. E aí, recentemente, eu fiz até um post disso, fazendo, eu coloquei, checklist do plantão, feito, né? Porque são coisas que fazem muita diferença quando você precisa. Eu vou falar a verdade, tá? Do APH eu sempre faço, realmente é uma rotina que a gente tem. Do intra-hospitalar, às vezes eu mas e deixo... Da UPA? Tem que fazer. É porque a gente vai chegando num local onde a gente vai ficando confortável. E a gente fala, não. Mas a realidade é que tem que ser feito. E hospitais grandes, a gente conta com checklist feito por outros profissionais. Sim. Essa é a grande questão. O enfermeiro faz o checklist dele. E na UPA também, a gente deixa na mão, né, da enfermagem principalmente, mas quando a gente tá recentemente eu tive uma intercorrência e faltou material. E aí eu pensei, bom, deveria ter feito o checklist. É aí que a gente lembra do checklist, é quando a gente na hora precisa. Mas não adianta a gente pensar isso na hora que a barata já voou. Na hora que a barata já voou, realmente não tem o que fazer. Mas fica aí o puxão de orelha para todo mundo, inclusive para mim, que a gente tem que fazer o checklist. Muito além do APH, no intra-hospitalar também. E quando a gente fala de checklist, coisas que eu pontuo, que é muito importante, até quando a gente foi falar da bolsa do emergencista, a gente for da pochete do emergencista, né, de coisas que a gente tem que são pessoais, mas eu acho que o checklist inclui muito você entender qual é o arsenal de possibilidades que você tem naquele ambiente. Sim. Então, quais são as medicações, na regulação médica a gente vê muito isso. Colega, mas você tem uma VNI para fazer, uma máscara de VNI, e às vezes as pessoas não sabem nem que material é esse, chegaram no plantão, não perguntaram, e às vezes eu mesmo falo, chega para o seu enfermeiro, pergunta aí se tem a máscara tal. Então, assim, cheque o material, cheque se tem um dispositivo como uma VNI, cheque se tem alguma maleta de via aérea difícil, caso você precise, se tem uma máscara laríngea que você possa usar, um buge se você precisar. Se essa maleta está em um local acessível, não dentro do centro cirúrgico. Se o seu carrinho de parada está lacrado ou não. Sim. Quais são as medicações que tem ali dentro. Se o seu ventilador está funcionando. Se as suas bombas de infusão. Exato, conheçam os seus aparelhos, né? Não fiquem dependentes da equipe, no sentido de, a enfermagem domina a bomba de infusão, o fisioterapeuta domina o ventilador, e no final das contas a gente está num lugar que não tem fisioterapeuta, que a enfermagem chegou no plantão no mesmo dia que você, e você precisa usar. Então, assim, uma precaução mesmo, que eu acho que fica a dica. A gente falha muito ainda em perder o checklist, e quando a gente precisa, a gente vê o quanto faz falta, né? E quando a gente vai preparar os nossos materiais, a gente percebe que tem alguma coisa faltando. Por isso que é tão importante exatamente esse momento de preparação. A gente precisa parar um tempo para preparar o material. Isso é importante também, não é, doutora Luísa? É até mais um ponto de polêmica, né? Você deixar de preparar o seu material antes de qualquer procedimento. E a gente tem episódios aqui, até os 7 P's famosos da intubação, quando a gente olha para o primeiro P, tá ali a preparação, né? E aí a gente precisa se lembrar do porquê que é tão importante preparação, né? De formar uma mesa ali, tanto para você intubar um paciente, quanto você puncionar um paciente. Porque, cara, são coisas protocolares, que é o raciocínio que a gente tem, que a gente não deixa faltar nada. Sim. Porque às vezes faz falta um fio de sutura que você esqueceu de abrir.
E aí você tá sozinho, paramentado, e não tem ninguém para pegar o fio de sutura. E você tá ali esperando abrir uma boa alma para você gritar para alguém pegar. Sabe onde é que foi que eu aprendi muito sobre isso? Na residência. Porque o coitado do residente, ele precisa dar o jeito dele. Então, às vezes você vai funcionar e você tá ainda com aquela equipe que você não ganhou a equipe ainda é um pouco resistente com você. E aí você não quer precisar de ninguém para nada. E aí eu comecei a fazer algumas formas de deixar tudo no campo, preparar tudo direitinho, para que eu só precisasse de alguém na hora que falasse, não, solta o soro aí, na hora da punção. Mas assim, demora um tempo e às vezes a gente esquece algumas coisas. Exato, então não deixem de, além de fazer o checklist, prepararem os materiais. E uma coisa que é uma grande polêmica, Lari, eu não sei se você já passou aperto nesse sentido também, mas é de não pedir ajuda. Porque a gente está falando aqui de preparação, de tudo, a gente citou alguns apertos que a gente passa na hora de precisar de alguma coisa, e não só disso, né? Mas você já precisou pedir ajuda? Já, muito. Principalmente quando a gente começa, né, a gente precisa pedir ajuda. E toda vez que a gente começa num lugar novo, eu acho que é um momento que alguma coisa acontece para falar assim, não, ó, você precisa conhecer a sua equipe, vai acontecer alguma coisa que você vai precisar pedir ajuda. Então, assim, já precisei pedir ajuda bastante. E eu acho que é muito importante a gente entender até onde a gente consegue ir. Acho que com o tempo a gente vai ganhando experiência, a gente vai ficando mais tranquilo, né, para algumas questões, mas saber o momento de pedir ajuda, saber que a ajuda faz parte da preparação. Por exemplo, na vez que eu precisei fazer uma crico, eu vi essa possibilidade e eu já deixei todo mundo de prontidão. Eu falei, ó, a situação ali tá complicada, pode ser que eu precise de ajuda. E tinha 4, 5 pessoas para ajudar caso fosse necessário. Então isso foi muito importante até para que aquele momento eu pudesse tomar a decisão que foi necessária. Exato, que é exatamente isso, né? Tem pesos de decisões que a gente toma que é muito bom quando você tá com alguém do lado, que é para você pedir ajuda mesmo. Cara, vou ter que fazer uma crico, mas tô com algum colega aqui que vai me ajudar. E até hoje a gente pede ajuda, eu falo até hoje não no sentido de uma posição acima, né? Mas estou falando de alguém que está caminhando dentro de uma especialidade que é da emergência, nós estamos falando aqui numa posição de emergencista mesmo para vocês, mas que a gente pede ajuda. A gente se liga, cara, pô, tô com o paciente assim, 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 porque os pacientes não são redondos, até na emergência a gente está acostumado com diversos protocolos e os pacientes fogem esse protocolo. Sim. Então, assim, liga, cara, Camila, o que você acha disso aí? Larissa, me dá um help. Não, às vezes a gente tá regulando e aí a gente tá regulando com alguém que a gente conhece. Às vezes eu tô lá num problema, a Luísa vê que eu tô lá num problema e fala, ih, já fez isso? Falo, pô, fiz, pô, não tinha pensado. Então, assim... Esse paciente precisa sair, cara. É isso. Então, assim, a gente sabe que a gente já passou por muita coisa, então acho que não é nem numa questão de posição de superioridade, mas numa posição de quem já passou por muita coisa durante a residência mesmo. E já precisou pedir muita ajuda, seja qual tenha sido o momento. Exato. Humildade, gente. Por favor, não deixem de pedir ajuda por vaidade médica, tá? Peçam ajuda. E aí eu tenho uma outra polêmica que eu vou jogar pra você, porque é polêmica da PED. 4 jatos de salbutamol. Cara, 4 jatos de salbutamol, a gente estava até conversando aqui nos corredores, por trás dos bastidores, falando que isso é uma receita muito para casa, né? A paciente chegou lá, sibilando, 4 jatos para casa, de 4 horas. E se der ruim, repete em 20 minutos. E procura o pronto-socorro. Então, assim, as pessoas sempre criaram esse medo do salbutamol. E aí eu falo da pediatria porque esse medo, ele é muito da pediatria também, de que parece que a criança é um serzinho menor, então ela precisa de menos jatos. A gente precisa ter medo de salbutamol? Não tenho medo de salbutamol. Cada vez mais, assim, o GINA vem com a atualização de que... E antigamente, na pediatria, a gente fazia essa dosagem muito baseada no peso da criança. Sim. Então, tinham prescrições de 2 jatos de salbutamol. Então, hoje a gente consegue graduar isso um pouco melhor, não é muito protocolar, mas a gente consegue graduar isso de acordo com a gravidade de uma crise asmática. Então, os 4 jatos, eles já não entram num departamento de emergência. Porque se o paciente chegou ali e ele já tem uma crise para estar na emergência, a gente já considera uma crise moderada grave. Então, isso já pula para 6 a 10 jatos.
E o medo do 10 jatos, e eu não tenho medo hoje porque na pediatria isso é muito lindo de ver. Porque os 10 jatos funcionam muito bem, porque as crianças toleram mais ataque cardíaco do salbutamol, né, que é o medo da galera. E, gente, não tenham medo, tá? Não vai causar nenhuma arritmia maligna, o seu paciente não vai ter nenhum problema quanto a isso. Mas é uma queixa dos pacientes que não toleram tanto jatos. E a criança não. Então a criança fica de boaça. A criança naturalmente é mais taquicárdica, com né? 10 jatos. Então, assim, as crises graves mesmo, eu não tenho medo dos 10 jatos. Para criança, para adulto, obviamente, com essa tolerância, né? E fica uma dica até para condução de crises asmáticas que sejam feitos jatos com espaçador, porque isso facilita muito nessa condução. Mas eu acho que essa é a grande polêmica, assim, é desmistificar o medo do salbutamol, é entender que a gente pode aumentar esses jatos de acordo com a gravidade do seu paciente, 4 jatos é só para casa. No PS, se o paciente chegou até o pronto-socorro, 4 jatos já não dá mais. Paciente entubado em uso de aeropuff também pode colocar aí, dobrar, se você está fazendo 6, faz 12, se você está fazendo 10, faz 20, porque a gente tem uma perda, né? Então, é importante a gente saber utilizar essa medicação de uma forma correta para falar, não, esse paciente está refratário, esse paciente teve uma falha, esse paciente eu tentei tudo e ele não respondeu, né? O que é esse tudo? É todas as medicações utilizadas da maneira correta, né, na dose correta. Então, acho que é importante a gente saber isso para poder dar o nosso parecer como médico, né, para o próximo médico que vai pegar o plantão, para o familiar, enfim, para a equipe em geral. E salvo as exceções, assim, obviamente isso não é um 100%, mas uma crise asmática dificilmente não vai ser revertida com um beta-2, com o famoso salbutamol. Então, assim, se isso não está revertendo, alguma coisa está errada. Ou é o frasco que não está cheio, ou é a dose que não está certa, ou é a forma de aplicar que não está sendo feita da melhor maneira. Então, suspeite disso antes de achar que não está resolvendo, tá? Salbutamol resolve crise asmática. E por fim, mas não menos importante, eu tenho uma polêmica, e essa polêmica eu amo, porque eu já vivi tantas coisas e às vezes eu arranco meus cabelos de pensar, que é o famoso sommelier de paliatividade. O sommelier de paliatividade. Conte um caso que você já passou, porque eu tenho certeza que você já Não, passou eu por acho um que, sommelier assim, de paliatividade. Eu acho que, bom, falando pelo menos de mim, eu também já fui sommelier de paliatividade. Boa. Eu acho que você colocar a paliatividade como se fosse uma escolha da família, não como se fosse um conceito teórico que a gente tem, né? Todo um critério para poder colocar, para poder incluir esse paciente, é paliativo exclusivo, é paliativo proporcional, isso vale a pena fazer, isso não vale fazer, do que ao invés de chegar pro familiar e falar assim, você quer que entube? Eu acho que fazer isso com um familiar é ignorância, é não saber aplicar os conceitos, é não saber aplicar os critérios. E isso é algo comum quando a gente tem medo, quando a gente não sabe. Acho que todo mundo já passou por essa fase, principalmente porque cada vez mais a gente estuda sobre paliatividade, a gente aprende sobre como abordar da melhor maneira, da maneira correta. Eu acho que não só também a parte teórica, paliatividade também é uma questão de prática. Você precisa, assim como um protocolo de notícias ruins, né, você precisa praticar essa conversa com a família. Da primeira vez, você não sabe muito bem como que você explica o conceito de paliatividade, como você explica o porquê você não acha que aquilo tem que ser feito no paciente, por que não tem critério, por que o paciente não se encaixa naquela opção. Mas eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, principalmente com o contato com o paciente e com o contato com o estudo. Acho que ser sommelier de paliatividade é um erro de falta teórica, de falta de prática e uma ignorância do quesito não saber. Mas eu falo isso do ponto de vista de que eu já fiz isso. Então, assim, acho que quando a gente se coloca numa posição de buscar, né, sanar esse erro, a gente aprende o porquê que a gente já fez isso também.
E é exatamente isso, né, Lari? Ninguém está isento, porque é difícil realmente você lidar com uma situação de um paciente paliativo no contexto de emergência do aqui e agora. Sim. Mas a gente precisa estar sempre lembrando disso, né? Nós, como médicos, existem decisões que são técnicas. Ninguém vai pedir para você julgar se um paciente vai para a cadeia ou não. Se um paciente se um cliente vai para uma cadeia, se um réu vai para a cadeia ou não, porque você não é juiz, você não é advogado, você não entende daquilo. Então, da mesma forma, a medicina, né? Descrever e passar essa carga de decisão para os familiares que tecnicamente não são capacitados para isso, do que quer que intuba ou não, quer que ventila ou não, quer que reanima ou não. A gente não, né? No caso, as pessoas perguntam isso como se o familiar tivesse que escolher, sei lá, um Big Mac. E não é isso, sabe? Exato. É uma escolha que tem que ser pautada num critério teórico, até porque se você for em algum momento questionado sobre isso, você vai falar, não, eu escolhi por causa disso, disso, disso. Exato. Uma frase que o Léo usa sempre, eu não vou conseguir lembrar ela exatamente, mas eu gosto muito porque define paliatividade para mim, que quando você vai tomar uma decisão, você precisa avaliar alguns pontos, né? O que é tecnicamente indicado. Então tem a ver com a técnica, a indicação médica, o que é juridicamente aceito, né? Então você não vai fazer nada fora da lei, nada antiético ali. E o que é espiritualmente envolvido ali, com a família e com os valores do paciente. Então, se você tem esses três pilares na sua decisão, eu acho que você está bem munido para tomar ela, entendeu? Cada um dentro do que cabe. E eu acho que é isso, né, Lari? Para finalizar nossas polêmicas. Por hoje chega de polêmica. Chega de polêmicas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.